qualquer combinação aí, não precisa ter sentido a palavra, tá? É só você trocar aí. Então, aqui, quantas letras eu poderia colocar na primeira opção aqui? Bom, eu tenho aqui 7 letras, né? Nenhuma delas se repete, né? Então, aqui, 7 letras, né? Aqui, iriam sobrar 6 letras. 5, 4, 3, 2 e 1. O que é isso aqui, pessoal? 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Isso aqui é 7 fatorial, né? Ok? Se você não lembrar até onde fica o 7 fatorial, bom, se você lembrar, o 5 fatorial é 120. 6 fatorial é 720. 720 vezes o 7. Então, vai dar aqui. Então, aí você teria aí 5.040 anagramas com a palavra caderno. Certo? Então, uma aplicação do fatorial é no cálculo de anagramas ou em alguma coisa que envolva a permutação ou a troca de elementos. Um outro exemplo. 5 pessoas se organizam para tirar uma foto, né? Se organizam em fila para tirar uma foto, né? De quantas formas essa foto pode ser tirada, né? Depende aí da posição das pessoas. Se eu tenho 5 pessoas, quero permutar essas pessoas de lugar sem nenhuma restrição, né? Quero fazer só uma permutação com as 5 pessoas, então vai ser 5 fatorial, certo? Então, todo problema que envolva troca de elementos é fatorial. Porém, pessoal, tem que tomar um cuidado quando tem repetição. Nesse caso, é uma permutação sem repetição, porque tá vendo que nenhuma das letras se repete, né? E quando tem repetição, o que a gente faz? Vamos ver nos próximos exemplos, tá? Então, vou fazer aqui, pessoal. Esse exemplo aqui está na apostila 6, mas eu vou fazer ele só para a gente finalizar esse assunto, ok? Então, o número de anagramas da palavra colega em que as letras L, E e G aparecem juntas em qualquer ordem é igual a. Bom, toda vez que ele falar assim, eu quero que tais elementos fiquem juntos, você vai considerar que esses elementos formam um bloquinho. E aí, os 3 elementos, no caso aqui, as 3 letras, é como se fosse uma letra só. Certo? Então, por exemplo, vou pegar aqui, eu quero que as letras fiquem juntas. Então, eu formo um bloquinho com essas letras. Como se elas fossem uma coisa só. E aí, o que vai sobrar? Bom, eu já usei aqui o L, o E e o G. Vai sobrar o quê? Vai sobrar 3 lugares, né? 3 letras. Então, eu reservei aqui, ó, vai sobrar o quê? No caso aqui, poderia colocar a letra C, a letra O ou a letra A. Então, sobraria 3 possibilidades aqui. Ok? Aqui sobrariam 2 possibilidades. Aqui sobrariam uma única possibilidade. Ou seja, o que eu estou fazendo, na verdade, seria uma permutação. 3 fatorial. 4 letras, né? Na verdade. Isso, porque seria como se eu estivesse permutando tudo isso aqui. Eu considero isso aqui como sendo uma letra só, tá? Como sendo um bloquinho. Então, aqui, ó, aqui é como se fosse um bloquinho, tá vendo? Ó? Então, o que eu estou permutando são 4 coisas. 1, 2, 3, 4. Eu estou fazendo uma permutação de 4 elementos. Então, aqui poderia ser 4, 3, 2 e 1. Só que aqui tem um detalhe. Tem um detalhe aqui. Dentro desse bloquinho, eu também posso permutar as letras. Tá? Então, é o caso que eu tenho uma permutação dentro de outra permutação. Por quê? Porque ele fala que essas letrinhas elas aparecem juntas, só que em qualquer ordem. Então, elas também podem trocar de posição aqui. De quantas formas eu posso trocar essas 3 letrinhas? Se eu tenho 3 letras. Formas, 3 fatorial. 3 fatorial. Então,
eu ainda tenho que multiplicar depois desse resultado por 3 fatorial. Então, a primeira permutação, 4 vezes 3 vezes 2, 24. Só que eu tenho uma permutação dentro de outra permutação. Então, 3 fatorial vezes 24, tá? Certo? Então, ficaria 3 vezes 2 vezes 1 vezes 24. Ou seja, 6 vezes o 24. Então, eu teria 144 anagramas em que essas 3 letras aparecem juntas. Correto? Então, a resposta é 144, tá bom? Certo? Vocês entenderam por que eu multipliquei de novo aqui? Porque eu tenho uma permutação dentro da própria permutação. Beleza? Joia, pessoal? Então, essas são algumas aplicações do fatorial. Agora, vamos ver os casos em que a gente tem repetição de letra. Que é quando a gente utiliza o princípio do desprezo da ordem. O que isso significa? O próprio nome está falando, vou desprezar a ordem. E se você pegar e trocar a ordem e não alterar em nada, então, essa ordem a gente fala que ela é desprezível. Por exemplo, eu quero saber quantos anagramas eu tenho na palavra abacate. Tá? Aí você pensaria, bom, né? Se não tivesse repetição, se não tivesse, o que você iria fazer? Seria fácil, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bom, se não tem repetição, se não tivesse repetição, seria 7 fatorial, né? Que a gente sabe que é 5.040, tá bom? Mas tem repetição, né? Então, o que você tem que fazer? Bom, vou pegar um exemplo de um anagrama, certo? Esse aqui é um anagrama. Ele está aqui dentro, né? Ele está aqui dentro. Vamos fingir que o A seja diferente. Por isso que eu coloquei de cor diferente, tá? Olha só, se eu trocar o A de posição aqui, vamos supor que ele é diferente, tá? Aí eu teria todas essas possibilidades aqui, né? Não é? Se eu trocar o A de posição. Ué, mas mudou alguma coisa? Não mudou nada, né? Mesmo trocando, porque eu estou trocando elementos iguais. Então, eu estou, mesmo alterando a ordem pela cor, né? Eu continuo com o mesmo anagrama. Certo? Então, olha só. De quantas formas eu posso trocar esse meu Azinho aqui? Quantas formas eu posso contar? Eu tenho 3A, né? 3 Azinhos. Eu posso trocar eles à vontade, tá? Que vai continuar com a mesma palavra, não é? Ou seja, fatoração vai ser uma permutação de 3 elementos. Ou seja, 3 fatorial, que é 6. Então, ó, esse 6 aqui, na verdade, é uma coisa só, né? Então, como é que eu corrijo isso daqui? Eu tenho que dividir, tá? Tenho que pegar o 7 fatorial, se não tivesse repetição, né? Só que cada palavrinha que está aqui dentro, para cada palavrinha que está aqui dentro, eu tenho 6 iguais a ela. Então, eu tenho que dividir por 3 fatorial. Por que 3 fatorial? Porque eu tenho 3 letras que se repetem. E essas letras podem trocar entre si, que não vai alterar absolutamente nada. Certo? Então, quando a gente tem repetição, a gente divide pelo fatorial da quantidade que se repete. Então, eu tenho 3 repetições aqui. Então, divide por 3 fatorial. Certo? E aí a gente iria ficar com 7, abre o 7, né? 7, 6, 5, 4. Trava no 3 fatorial para poder cancelar. Então, 3 fatorial cancela por 3 fatorial. Aí a gente vai ficar com, aqui vai dar 20, 20 vezes 6 vai dar 120, e 120 vezes o 7, certo? Que vai dar o 840 anagramas.
Certo, pessoal? Então, ó, não vai ser 5.040, vai ser 840, porque teve repetição. Beleza? Se eu tiver assim agora, na palavra banana, tem repetição, e tem mais de uma repetição, né? Porque está repetindo a letra A e está repetindo a letra N. Então, eu tenho uma repetição de 3 e uma repetição de 2. Certo? Então, quantos anagramas a gente conseguiria formar com a palavra banana? Então, ó, permutação, a gente costuma representar pela letra P. Quantos elementos eu estou permutando aqui? Estou permutando 1, 2, 3, 4, 5, 6 elementos. Então, a permutação de 6, só que tem repetição, tá? Isso aqui é a anotação, tá? Então, o A está repetindo 3 vezes, então tem uma repetição de 3. E o N está repetindo 2 vezes. Então, tem uma repetição de 2 vezes, né? Uma repetição de 3 e uma repetição de 2. Então, é a mesma coisa, tá? 6 fatorial. Só que como eu tenho mais de uma repetição, né? Então, eu estou repetindo o A 3 vezes. Então, eu já vou dividir pelo 3 fatorial. Só que o N, ele também se repete 2 vezes. Então, eu também vou dividir pelo 2 fatorial. Certo? Simplificando isso aqui, então, o 6 fatorial eu vou abrir até chegar no 3 fatorial. Então, vai ficar 6, 5, 4, trava no 3, 3 fatorial e 2 fatorial, que é 2, né? E aí, o 3 cancela com o 3. Esse 2 dá para cancelar com o 4. Aqui vai ficar 2, né? Vai sobrar 6 vezes 5 vezes 2, que é 60. Então, nós temos 60 anagramas para a palavra banana. Beleza? Vocês lembravam disso, pessoal? A gente estudou isso no ano passado. Bem vagamente, mas lembrava que existia. Fatorial em si eu acho bem fácil, mano. O problema era que começa a vir com aquelas fórmulas do CAP. Daqui a pouquinho vem as formulinhas. Mas também a maioria dos exercícios, viu, de análise combinatória, dá para resolver sem a fórmula, né? Lembra lá do arranjo, da combinação, né? Quando a ordem importa, quando a ordem não importa. A gente vai dar uma relembrada nisso. A ordem importa? Aham. Isso, olha lá. Tá vendo? Olha como Isso, não esquece ajuda, não, né? Tem mais frasezinhas ainda que eu inventei. Algumas já existiam, algumas eu invento. Beleza, pessoal? Então, vamos ver uma outra situação muito clássica que aparece aí nas provas, tá? Então, uma aqui são os anagramas, né? Você tem que lembrar, se tiver repetição, você tem que dividir pelo fatorial da repetição, correto? 7 fatorial seria se não tivesse repetição. Como eu tenho 3 repetições, você divide por 3 fatorial. Tem mais de uma repetição? Então, divide novamente. Tá? Tem uma repetição de 3, então divide por 3 fatorial. Tem uma repetição de 2, divide por 2 fatorial. Beleza? Ó, probleminhas bem clássicos, tá, pessoal? Que envolvem essa ideia, né? Quando você tem uma malha, né? Assim, e aí ele te pergunta, né? Supor que você está aqui, né? Aqui, sua casa, aqui é a escola. E aí ele te pergunta quantos caminhos diferentes você pode fazer da sua casa até a escola, sendo que... Isso também não esqueço não, hein? Lembra desse também? Sendo que você só pode ter 2 movimentos, direita e para cima. Tá? Então, você só pode ir pela direita ou pela cima. Ou seja, você só pode andar na malha, né? Você não pode voltar e tal, né? Você só pode ir para frente e para cima. Correto? Bom... Tem que ver então, quanto vai para o lado e quanto vai para cima. Isso, vai ser tipo um anagrama com as letrinhas. Porque, ó, da sua casa, esquece a igreja aqui, ó.
da sua casa até a escola, né? Obrigatoriamente, você vai ter que andar 6 vezes para frente e 5 para cima, obrigatoriamente. Agora, a ordem que você faz isso não importa, porque você vai chegar no mesmo destino, tá? Então, vou usar aqui direita, letra D, né? Ó, direita, letra D, e cima, letra C. Tá? Então, quantas vezes você tem que ir para a direita? Você pode seguir esse caminho aqui, ó. Direita, 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 cima, 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 cima. É um caminho, né? Ou então, direita, direita, cima, 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 direita, direita, cima, direita, opa, cima. Eu me perdi aqui, ó. Direita, direita, cima, 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 direita, direita, cima, cima, direita, direita. Então, você vai andar 5 direitas, 6 direitas. A ordem não importa. 3, 6. E 5 vezes para cima. Tá? Então, você vai usar 5 Czinhos aqui. Agora, uma outra alternativa é direita, direita, cima, 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 direita, direita, cima, direita e direita. Certo? Também vai te levar para o mesmo caminho. Ou seja, você está permutando aqui as letrinhas, né? Só que tem repetição de letra, né? Quantas letras você está permutando? Você está fazendo uma permutação aí de 11 letras, né? Só que tem repetição. Eu tenho uma repetição de 6 e eu tenho uma repetição de 5. Então, de quantas formas que eu posso obter esses caminhos aqui? Então, seria 11 fatorial sobre 6 fatorial, 5 fatorial. E aí eu vou abrir o 11 para cancelar com o 6. Então, vai ficar 11, 10, 9, 8, 7 e vou travar aqui no 6. 6 fatorial e vou abrir o 5. 5, 4, 3, 2, o 1 nem precisa pôr, né? Então, daqui o 6 cancela, o 6 fatorial cancela com o 6 fatorial. Esse 4 e esse 2 aqui já posso cancelar com o 8, né? O 3 cancela com o 9. Só que aqui vai ficar 3, né? Esse aqui vira 3, correto? E o 5 posso cancelar com o 10. Então, aqui vai ficar 2. Ok? Então, a gente vai ficar com 2 vezes 3 vezes 7 vai dar 6. 2 vezes 3, 6 vezes 7, 42. 42 vezes 11, 462. Então, eu tenho 462 caminhos para ir da casa até a escola. Certo? Agora, se ele me perguntasse quantos caminhos eu tenho de casa até a escola, só que eu tenho que passar pela igreja. E aí? Bom, aí eu tenho que pensar quantos caminhos eu tenho de casa até a igreja, de quantos caminhos eu tenho da igreja até a escola. E aí multiplico essas possibilidades, né? Porque se eu escolher um caminho qualquer aqui, ó, de casa para a igreja, né, vamos supor que eu tenha 5 caminhos da igreja para a escola. Eu teria que multiplicar por 5, não é? Para cada caminho daqui até aqui, eu vou ter um caminho daqui até aqui. Então, é uma multiplicação, certo? Então, de casa até a igreja. Quais são todos os caminhos que eu posso fazer? Então, eu tenho que passar pela igreja, né? Para chegar até a escola, tem que passar pela igreja. Então, de casa para a igreja. Então, eu tenho, ó, direita, 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 direita. 4 direitas e 3 para cima, né? Então, ó, direita, 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 direita.
cima, cima, cima. E eu posso permutar isso daqui. Então, vai ser uma permutação de 7 elementos, sendo que eu tenho uma repetição de 4 e uma repetição de 3. Então, a gente ficaria com 7 fatorial sobre 4 fatorial, 3 fatorial, certo? Vou abrir o 7 fatorial, ó, 7, 6, 5 e vou travar no 4. E 3 fatorial, pessoal, é 3 vezes 2 vezes 1, que é 6, né? Então, o 4 fatorial cancela com 4 fatorial, o 6 cancela com 6, o que vai sobrar? 35. Então, eu tenho 35 caminhos de casa até a igreja. Agora, da igreja até a escola. Escola. Quantos caminhos eu tenho da igreja até a escola? Então, ó, direita, direita, cima e cima. Então, eu tenho 2D e 2C. Certo? Então, eu tenho uma permutação de 4 elementos, sendo que um deles se repete 2 vezes e um outro se repete 2 vezes também. Então, isso aqui seria 4 fatorial sobre 2 fatorial, 2 fatorial, né? 4 fatorial, 4 vezes 3 vezes 2 fatorial sobre 2 fatorial. E 2 fatorial é 2 mesmo, né? Então, esse cancela com esse cancela com esse, aqui vai virar 2, né? Aí a gente fica com 2 vezes 3, e é 6. Então, agora, de casa, passando pela igreja, então, o que eu tenho que fazer? Multiplicar. Então, vamos ficar com 35 vezes o 6, ok? 35 vezes 6, deu 30 aqui, 18, 21. Então, eu tenho 210 caminhos de casa para a escola, passando pela igreja. Beleza, pessoal? Um probleminha bem clássico aí, tá? Alguma dúvida? Tranquilo? De boa, Jefferson. Beleza. Muito bem. Outra situação que a gente pode ter em que a ordem não importa, né? Em que a ordem não importa. É quando você quer fazer escolhas, tá? Você tem um certo número de elementos disponíveis e você quer escolher um tanto, né? Então, eu tenho 5 pessoas, quero escolher 3. De quantas formas eu posso fazer essa escolha, né? Desde que a ordem não importa. Se a ordem não importar, pessoal, aí você tem que dividir pelo fatorial. Então, por exemplo, aqui, eu tenho 5 alunos. Eu tenho 5 alunos. Eu quero escolher 3 para representar a escola. Então, vamos supor que eu escolha o Augusto, o Jorge e o Rodrigo. Tá? Gente, não é a mesma coisa que eu escolher o Jorge, o Augusto, o Rodrigo, o Jorge, o Rodrigo, o Augusto, é tudo a mesma escolha, né? O Augusto, o Rodrigo e o Jorge, o Rodrigo, o Augusto e o Jorge, o Rodrigo, o Jorge e o Augusto. É tudo a mesma escolha, não é verdade? Então, ó, eu tenho 3 elementos para escolher, só que a ordem deles não importa. Então, 3 fatorial, que é 6. Certo? Então, eu tenho 5 alunos, eu quero escolher 3. Então, ficaria, ó. Quantas escolhas eu poderia colocar aqui? Bom, se eu tenho 5 alunos, poderia escolher qualquer um dos 5, né? Sobrariam 4 aqui e sobrariam 3 aqui, não é? Só que aí a pergunta é, se a ordem importasse, pessoal, se a ordem importasse, aí eu deixaria assim, só faria a multiplicação, né? Pelo princípio multiplicativo, né? Só que
Nesse caso, a ordem não importa. Então, você tem que lembrar de dividir pelo fatorial da quantidade de escolhas que você quer. Você quer 3 escolhas. Só que a ordem dessas escolhas não importa. Então, você vai dividir por 3 fatorial. Se eu quisesse 4 escolhas, eu ia dividir por 4 fatorial. Entendido? Então, a quantidade de escolhas, né? No caso aqui seria a quantidade de tracinhos que eu fiz aqui, né? Quantidade de tracinhos aqui são 3, né? Então, você tem que dividir por 3 fatorial. Tá? Cada tracinho seria uma escolha, né? E aí, então a gente ficaria 5 vezes 4 vezes 3. Então, ficaria 60. 3 fatorial é 6. 60 por 6 é 10. Tá? Então, eu teria 10 formas de escolher 3 alunos, sendo que eu tenho 5. Beleza? Agora, quando que a ordem importa? Nesse caso aqui, eu escolhi 3 alunos de forma aleatória, né? A ordem desses alunos não importa, tá? Não importa a ordem. Mas quando que a ordem importa? Quando eu atribuo uma função. Então, por exemplo, o primeiro vai ser presidente. O segundo vai ser vice. O terceiro vai ser tesoureiro. Aí eu posso trocar? Se eu trocar, aí eu mudo a configuração, né? Aí, Augusto, Jorge e Rodrigo não vai ser mais igual ao Jorge, Augusto e Rodrigo, né? Porque eu estou atribuindo uma função, ok? Então, por exemplo, aqui, ó. Um grupo de 5 alunos devemos escolher 3 para cargos de representante. Então, ó, a primeira escolha que eu vou fazer vai ser para o representante de turma. Representante. A segunda escolha vai ser para o vice. E a terceira escolha vai ser para o tesoureiro. Tá? Então, eu não posso ficar trocando os elementos de posição, porque daí eu crio uma nova configuração, né? Então, quantos eu posso escolher aqui? Eu tenho 5. Eu posso escolher 3 para ser representante. Vai sobrar quantos para vice? Vai sobrar, 5 alunos. Posso escolher 5 alunos para representante. Vai sobrar quantos para vice? Vai sobrar 4 alunos para vice. Quantos alunos vão sobrar para ser tesoureiro? Vão sobrar 3 alunos. Nesse caso, pessoal, eu só vou usar o princípio. Eu não vou dividir, porque aqui a ordem, ela importa. Tá? Se eu trocar essa ordem aqui, eu tenho uma nova configuração. Certo? Então, eu não vou dividir, eu só vou multiplicar. Certo? Então, eu teria 60 escolhas diferentes para fazer. Ok? Então, repetindo, quando é que você divide? Quando a ordem não importa. Certo? Se a ordem não importa, você divide pelo fatorial da quantidade de escolhas que você tem. Né? Você tem que fazer 3 escolhas, então você dividiria por 3 fatorial. Mas como a ordem, nesse caso aqui, ela importa, então eu só multipliquei. Ok? Alguma dúvida, pessoal? Não. Não? Nenhuma. Beleza. Mais um exemplo clássico. A única dúvida é, posso comer? Que foi, Jorge? Minha única dúvida é, posso ir comer? Já, já. Rapidão. Só mais esse exemplo, tá, pessoal? Brincadeira. Só mais esse exemplo aqui, a gente já encerra, tá? Pessoal, um exemplo muito clássico também, tá? Muito clássico. Sejam 15 pontos distintos pertencentes a uma circunferência. O número de retas distintas determinadas por esses pontos é. Então, aqui, eu tenho uma circunferência, né? O que acontece?
Qualquer ponto que eu pegue aqui, qualquer 2 pontos que eu pegue, eu consigo formar uma reta. Correto? Então, vamos supor, eu tenho o ponto A aqui e o ponto B. Né? Consegui formar uma reta. Então, quantas retas eu conseguiria formar se eu tivesse 15 pontos? Bom, eu tenho 15 pontos e eu quero escolher quantos? 2, né? Porque se eu escolher 2 pontos, eu consigo traçar uma reta. Então, eu tenho 2 escolhas para fazer. Tá? 2 escolhas. Quantos pontos eu poderia escolher na primeira etapa? 15. Quantos pontos sobrariam para escolher na segunda etapa? Sobrariam 14 pontos, não é? Bom, só que aí você tem que se perguntar, será que a ordem importa? Será que eu vou ter que dividir? Gente, escolher o ponto A e escolher o ponto B. Não é a mesma coisa que escolher o ponto B e o ponto A? É a mesma coisa, porque continua sendo a mesma reta. Isso. Então, eu tenho que dividir pela quantidade, pelo fatorial da quantidade de escolhas. Eu tenho que fazer 2 escolhas. Não importa a ordem, então eu vou dividir por 2 fatorial. Só que 2 fatorial é 2, né? Então, a gente vai ficar com 15 vezes 14 dividido por 2. 14 por 2 é 7, ok? Então, vamos ficar com 15 vezes 7, que vai dar 105. Ok? Então, nós temos 105 retas que a gente consegue formar aqui. Ok? Beleza, pessoal? Beleza. A gente volta, então, 2 horas, combinado? Das 2 às 3. Fechou, Jefferson. Ó, vocês não me abandonem, hein? Vocês não me abandonem, gente. Das Não 2 vou às te 3. abandonar. Fechou, né? Não manda foto dessas folhinhas no grupo? Mando sim, Gui. Beleza. Já mando agora no grupo. Fechou? Valeu. Fechou, Bora almoçar, Jefferson. então. Contrato social Tá assinado. calor aí em São Carlos, mano? Calor? Que tá um deserto aqui. Mano, São Carlos, Araraquara e Ribeirão, as cidades mais quentes que eu já fui, velho. Tá complicado, viu? Tá complicado. Perto, Acho que pior que você mano, perde até a Ribeirão fome, e né? Araraquara é mais, velho. É. Não, Ribeirão é... Nossa, Ribeirão é bem mais quente. Bem mais Ribeirão é quente. absurdo. Você não morou em Presidente Prudente ainda. Não. Presidente Prudente, Deus do livre. Nossa. Chegava a pingar de suor. Ah, Galerinha, mano, tem aula tem que na subir. sala, velho, porque lá o arzão não dá. tora, mano. Não dá. E as salas... Nossa. Lá era Mano, prédio... mas a sala do coque não, velho. O arzão tora, mano. Não, cara, quando Fala tem aí. ar, beleza, né? Mas quando não tem, sofrível. Quando não tem é pior ainda, né? Nossa. Pior do que em casa. Galerinha, a gente se vê daqui a pouco, tá? 2 horas, combinado? Dá o tempo aí da gente almoçar. Beleza. Fechou? Falou. É daqui a pouco, Jefferson.